Olá pessoal, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. E voltamos aqui, retornamos, para darmos continuidade sobre o assunto da pós-salvação. Como seria, como será, melhor dizendo, que nós viveremos eternamente com Deus, possivelmente sabendo que os nossos filhos, ou um filho, ou um ente querido nosso, venha ter se perdido, não querendo aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador e não vivendo debaixo da graça de Deus. E é importante a gente esclarecer alguns pontos. Num dado momento, os discípulos haviam conversando, os judeus na verdade, conversando com Cristo e perguntando a ele sobre o casamento. Se o homem se casasse com determinada mulher e essa viesse a morrer e ele não tivesse tido filhos com ela, e pelo costume da época, o irmão se casava com esta mulher para ressuscitar herdeiro, aquele irmão que faleceu sem ter filho. E se aquele também viesse a morrer e outro se casar, então a pergunta deles era o seguinte: lá no reino celestial, de quem ela seria esposa? Aí Jesus responde da seguinte forma, lá no Evangelho de Mateus 22, 29 e 30. A palavra de Deus diz o seguinte, palavras do Senhor Jesus. Então Jesus lhes esclareceu: vós estáis equivocados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em matrimônio. São, todavia, como os anjos do céu. Percebe? Seremos como os anjos dos céus. Isso será maravilhoso. Ora, então vamos aqui nós pensarmos de forma bem clara. Se nós seremos como os anjos dos céus e não se casam e nem se dão em casamento, é porque logo não haverá necessidade disso. Quando Jesus diz que aquele que amar o Pai mais do que ele, a esposa, os filhos mais do que ele, qualquer pessoa mais do que ele, não era digno dele, lembra? Que nós falamos lá no vídeo anterior? Ou seja, esse vínculo familiar no porvir vai acabar. O único amor, o único vínculo que vai restar, que vai ficar, permanecer, é o nosso para com Deus, assim como os anjos. Eles não têm esposa, eles não têm filhos, eles não têm laço matrimonial, nem laço de parentesco com ninguém. Assim seremos nós. Por isso que Paulo fala, quando nós subirmos ao encontro do Senhor, nós seremos transformados nos ares. Será dada uma ordem na volta de Cristo que todos os corpos, todos se ressuscitem. Para que aqui uns vão ressuscitar para a perdição eterna e outros ressuscitarão para a vida eterna. Depois nós vamos até entrar nesse detalhe aí, se quem morre agora ou quem já morreu em Cristo está consciente ou não. Mas vai ficar isso para outro vídeo para a gente não estender muito aqui. Então, quando Jesus voltar, todos ressuscitarão. Quer seja para a morte eterna, quer seja para a vida eterna. E nós, a Bíblia fala que se estivermos vivos aqui na volta do Senhor, ao subirmos ao encontro do Senhor, nós seremos transformados. Este corpo vai ser transformado. Não vai ser esse corpo que nós temos aqui. E é óbvio que uma vez esse corpo sendo transformado, ele será igual ao dos anjos. Então, atenta para esse detalhe. A palavra de Deus diz lá em João 2, ou 1 João, capítulo 2, versos 28 e 29. A Bíblia diz da seguinte forma: sim, queridos filhinhos, permanecei nele para que tenhamos segurança quando ele se manifestar, e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Envergonhados diante de Cristo na sua vinda. Como é que você estaria envergonhado? Se você não estiver na prática da justiça. Tá certo? E ele continua: se sabeis que ele é justo, tomai conhecimento também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Percebe? Ou seja, aqueles que morrem em Cristo e praticam a justiça já aqui neste mundo, no momento em que seremos transformados,
nós seremos como os anjos. Nós teremos um corpo longe do pecado, longe das tentações, e nunca mais isso acontecerá, e nós teremos a mente de Cristo. Então nós vamos ver as coisas de outra forma. A injustiça, nós vamos vê-la de outra forma. Nós não vamos ver como hoje. Por exemplo, quantos casos acontecem, né? Um filho comete um delito, um homicídio, qualquer outra coisa parecida, o pai tende a defendê-lo. O pai tende a proteger aquele filho, por mais que a lei venha sobre ele, o pai quer que a lei seja atenuada sobre aquele filho que cometeu tal ato. Seria diferente se aquele ato fosse cometido contra um filho, um ente querido dele. Ele ia querer que a lei fosse aplicada no seu rigor, tá certo? Contra a pessoa que atingiu o seu ente querido. Porém, quando é ao inverso, é tendencioso da parte do homem tentar aliviar em favor próprio e em favor dos seus entes queridos. Porém, quando formos transformados pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, teremos outro corpo, teremos outra mente, nós teremos a mente de Cristo. Porque o próprio Paulo, ou melhor, desculpe, lá no livro de Apocalipse, diz o seguinte, ó: e eu vi que do altar prosseguia a seguinte aclamação. Apocalipse 16, verso 7. E eu vi que do altar procedia a seguinte aclamação: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são todos os seus juízos. Nós vamos concordar com Deus com a aplicação da sua justiça. Porque nós vamos ter a mente de Cristo. Nós vamos pensar como Deus. Porque nós vamos ver o pecado, uma vez transformados, como repugnante, como algo que deve ser punido, independente de quem quer que seja. Independente que seja aquele ente querido nosso que praticou tal ato. Até porque não haverá mais esse laço parentesco, esse laço de família. O que é justiça? Como que é se definida a justiça? Ora, vamos entender aqui como é definido a palavra justiça. Virtude moral que inspira o respeito dos direitos de outrem e que faz dar a cada um o que lhe pertence. Então você vai enxergar de forma real, porque você está vivendo justificado por Cristo. Uma vez que você for revestido pelo poder de Deus, transformado para o corpo celestial, você terá também, como Deus diz, nojo, ódio do pecado, ódio da injustiça. E não importa quem quer que seja que tenha praticado tal ato, você terá repulsa a isso, porque a sua vida vai ser uma vida justificada, uma vida justa, uma vida de alguém que deseja que o correto seja aplicado a quem merece. Concorda? Aí vamos ver lá em 1 Coríntios 13, verso 6. 1 Coríntios diz o seguinte, ora, Paulo falando sobre o amor. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Então veja, se você vai estar com Cristo, transformado, vivendo ao lado do próprio Deus que é o amor, você não vai se alegrar com a injustiça. Quando a Bíblia diz que todos os joelhos, no final dos tempos, se dobrará, inclusive Satanás, alegando que só o Senhor é Deus, é porque até mesmo a pessoa estando ímpia, sabendo que vai ser condenado, o próprio Satanás, que sabe que já está condenado, vai reconhecer que só o Senhor é Deus. Porque aí nós veremos de forma clara como as coisas são. Quer ver só? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui para nós entendermos. Vamos ver aqui, ó. 1 Coríntios 13, 12. É essa a condição que nós estaremos. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conhecemos em parte, então conhecereis perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Que maravilha, né?
Então nós vamos entender tudo. Nós vamos conhecer de fato a justiça plena de Deus, a aplicação da sua justiça santa e soberana, a sua ira soberana, que o pecado realmente deve ser punido. E isso não vai nos importar se quem está sendo penalizado é o nosso filho ou o nosso ente querido. Esperamos que isso não aconteça, né? Claro, nós oramos e buscamos enquanto estamos aqui para que esses nossos entes queridos venham se converter. Mas se porventura isso não acontecer, nós estaremos ao lado do Senhor em pleno gozo de justiça. Porque como estaremos tomados e envolvidos pelo amor de Deus, nós também regozijaremos com a justiça. Amém? Eu espero que você tenha entendido que você não deve viver preocupado com isso. Ore pelo seu ente querido, clame a Deus por ele, peça que ele tenha misericórdia dele, assim como ele teve de você, chamando você para o arrependimento. E apenas isso. E o Senhor, através da unção do Espírito Santo, fará todo o resto que ele deve fazer. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A sua entrega